Muito bem. Juntos agora no terceiro bloco, nessa terceira fase da nossa primeira aula sobre direito das obrigações. Parei falando sobre as novas diretrizes, sobre os novos paradigmas da relação obrigacional. Boa-fé objetiva, já falamos disso. Já falamos do equilíbrio econômico e financeiro, tanto na formação do contrato quanto supervenientemente, e fomos para o terceiro e último elemento, a terceira e última diretriz do Código. Vamos juntos? É a função social do contrato. Agora nós vamos ao 421, e a função social do contrato trata da preocupação com o impacto das relações obrigacionais sobre terceiros. A função social do contrato é a preocupação com o impacto do exercício dos direitos obrigacionais sobre terceiros. Nós vamos verificar, portanto, que a obrigação ganha um novo elemento. A obrigação ganha agora um elemento de crédito externo. É isso aí. A relação obrigacional não tem mais apenas uma proteção do crédito, uma proteção interna do crédito. Ela passa a ter uma proteção externa do crédito. Isso porque, de acordo com a função social do contrato, um contrato entre duas partes, uma relação entre duas partes, não pode prejudicar terceiros. Uma relação entre duas partes não pode prejudicar a coletividade. E também, terceiros não devem prejudicar a relação obrigacional alheia. Ora, se a relação obrigacional não pode prejudicar terceiros, não pode prejudicar a coletividade, e se terceiros também não podem prejudicar a relação obrigacional alheia, nós vamos ter agora uma tutela interna e uma tutela externa para o crédito. Lógico, a tutela interna é aquela tutela reconhecida às partes, mas ao lado da tutela interna vai aparecendo agora uma verdadeira tutela externa da relação obrigacional. Assim, nós já podemos enxergar, portanto, que o terceiro e eventualmente o Ministério Público, quando houver interesse da coletividade. Então, um terceiro e eventualmente o Ministério Público podem ter legitimidade para requerer revisão ou resolução de contratos por conta dos quais estejam sendo prejudicados. Veja bem, o Ministério Público, quando houver interesse coletivo, o Ministério Público e eventualmente terceiros que se sintam prejudicados, terceiros que forem ofendidos, vão ter legitimidade para requerer ora a revisão, ora a resolução de contratos de relações obrigacionais que os prejudiquem. Nesse sentido, você confere na sua tela o RESP 97.590 do Rio Grande do Sul. E olha só, contrato de seguro, ele diz, considerando que o segurado não teria recursos para indenizar a vítima pelos danos, é possível condenar diretamente a seguradora. É a vítima acionando diretamente a seguradora. Nós temos aqui uma nova visão da relação obrigacional, uma visão mais social dessa relação obrigacional pregada aí pela função social do contrato. No mesmo sentido, nós vamos perceber também que a relação não pode prejudicar terceiros, terceiros não podem ser prejudicados pela relação. Confira comigo, primeiro, a súmula 308 do STJ, súmula 308, está aí na sua tela do STJ, e essa súmula 308 consagra a proteção do terceiro ofendido, do terceiro lesado. Olha só, a súmula vai dizendo, o contrato de hipoteca celebrado entre a construtora e o banco, antes ou depois, pouco importa, da relação da promessa de compra e venda, não tem eficácia em relação aos adquirentes. Então está dizendo que a hipoteca entre a construtora e o banco não pode prejudicar os adquirentes. Ótimo essa súmula, né? Então, a construtora está querendo vender os apartamentos, toma dinheiro emprestado no banco para construir o prédio e não paga a hipoteca. O banco não vai poder executar os adquirentes. Ele é dono do terreno, paciência. E o artigo 608 do Código Civil, olha o que ele diz. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato a prestar serviços a outrem, pagará a importância que ao prestador pelo ajuste desfeito houvesse de caber por 2 anos. Aqui já não é o terceiro ofendido, aqui já é diferente, olha só. Aqui, você verifica comigo, é o terceiro ofensor.
Aqui é o terceiro ofensor e não o terceiro ofendido. Terceiro ofensor, claro, é aquele que aliciou o prestador de serviço. É mais ou menos aquele imbróglio com o Zeca Pagodinho, a Brahma, a Nova Skin. Lembra disso? O Zeca Pagodinho prestava serviços à Nova Skin, de repente foi fazer propaganda para a Brahma. Pois é, a Brahma aliciou, então a Brahma ali ocupou a posição de terceiro ofensor. O que se quer dizer com isso é que a relação obrigacional, ela precisa manter os seus limites, ela precisa manter o seu alcance entre as partes da relação. Não pode prejudicar terceiros, assim como terceiros já não podem mais prejudicá-la. Uma revisão indubitável do velho Pacta Sunt Servanda. Veja que nós temos, portanto, novas diretrizes para a relação obrigacional. A relação obrigacional passa a ser vista com novos elementos. Mas, não esqueça, a relação obrigacional parte da premissa de que as pessoas são diferentes, de que as pessoas precisam colaborar para o cumprimento da relação, mas a relação obrigacional parte da premissa de que as partes são iguais. E se as partes são iguais, significa uma ou outra pode até merecer uma proteção diferenciada por algum motivo, mas o sistema parte da premissa de que elas não são nem vulneráveis, nem hipossuficientes. As partes são iguais juridicamente. Até porque, havendo vulnerável na relação obrigacional, se uma dessas partes for vulnerável, aí já não é direito civil. É uma relação obrigacional diferenciada. Aí é o Código de Defesa do Consumidor. E não esqueça que o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma relação obrigacional diferenciada, uma relação obrigacional protetiva, fundamentada na tutela do vulnerável e do hipossuficiente. Essa tutela do vulnerável e do hipossuficiente se justifica a partir da teoria, anote comigo aqui, teoria finalista aprofundada. Essa teoria finalista aprofundada vem sendo reconhecida pelo STJ, está aqui o número de um precedente, você vai conferir esse precedente, agravo regimental no RESP 1.149195, Paraná. Nesse RESP, o STJ diz que no CDC aplica-se a teoria finalista aprofundada. Teoria finalista aprofundada significa que o Código de Defesa do Consumidor só pode ser aplicado em favor do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele não pode ser aplicado a quem não é consumidor. E o conceito de consumidor é um conceito finalístico. Consumidor é aquele que adquire o produto ou o serviço para certa finalidade. Se ele é o destinatário final, então ele é o consumidor. Chama-se agora a teoria finalista aprofundada, porque o STJ vem fazendo algumas concessões e permitindo que a pessoa jurídica, por exemplo, também seja considerada consumidora em determinados casos. Em determinadas circunstâncias, a pessoa jurídica pode ter consigo o conceito de consumidora, pode ser enquadrada no conceito de consumidora, daí chamar de teoria finalista aprofundada. Essa teoria que marca o Código de Defesa do Consumidor. E aí você já vai percebendo que, havendo vulnerável, já não se trata da relação obrigacional comum. Já se trata de uma relação obrigacional de consumo a partir da teoria finalista aprofundada. Muito bem, e daqui para frente? Daqui para frente nós vamos estudar a relação obrigacional e os seus elementos. Vamos falar disso? Avançando na aula de hoje, eu trato a partir de agora dos elementos constitutivos da relação obrigacional. Os elementos que constituem uma relação obrigacional, nós vamos estudar juntos. Importantíssimo assunto, hein? Importantíssimo. São 3 elementos que constituem a relação obrigacional: sujeito, objeto e vínculo. Sujeito, objeto e vínculo são os 3 elementos constitutivos da relação obrigacional. Você já viu que estes elementos se submetem agora a novos referenciais. Novos referenciais: boa-fé objetiva,
função social do contrato, equilíbrio econômico e financeiro, são os novos referenciais que geram a compreensão desses três elementos. Bom, Orlando Gomes chamava atenção para um fato muito importante. Muito importante. Não são elementos constitutivos. Não constituem elementos da relação obrigacional. Não são o fato jurídico e a garantia. O fato jurídico e a garantia não são elementos da relação obrigacional. O fato jurídico pode ser fonte das obrigações. Tudo bem. O fato jurídico pode ser a fonte, o nascedouro de uma obrigação. A garantia também não é, porque a garantia ela fica em estado latente, em estado potencial, se, eventualmente, a obrigação não for voluntariamente adimplida. Se a obrigação não for voluntariamente adimplida, aí sim pode-se exigir a garantia. Então note que nem o fato jurídico, nem a garantia constituem elementos constitutivos, constituem elementos da relação obrigacional. Não. Fato pode ser fonte, causa. Garantia pode ser consequência, efeito. Não são elementos constitutivos. Sujeito, objeto e vínculo. Estes são os elementos constitutivos e é deles que nós vamos falar a partir de agora. Falaremos deles e começamos, não podia ser diferente, com o sujeito. Sujeito da relação obrigacional. Vamos começar com ele. Sujeitos da relação obrigacional que historicamente nós estamos acostumados a chamar de credor e de devedor, né? Credor e devedor. Pois é, credor e devedor, lembrando que as partes de uma relação obrigacional sempre serão credores e devedores. Não existe um só credor e um só devedor. Ambos os contratantes, ambas as partes são, a um só tempo, credor e devedor de relações distintas. Deveres anexos da boa-fé objetiva, por exemplo, confirmam isso, que ambos serão credores e devedores. No CDC, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter os conceitos de consumidor e fornecedor. Consumidor e fornecedor nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Falando, aproveitando para dar uma palavra sobre os conceitos de consumidor e de fornecedor, eu quero lhe lembrar que o conceito de fornecedor é ampliado pelo próprio CDC. O próprio CDC amplia o conceito de fornecedor e o CDC fala em consumidor por equiparação, tá lembrado? O CDC fala no bystander. Bystander é a vítima da relação de consumo, a vítima de um acidente de consumo, também pode ser enquadrado no CDC. Então, tem o bystander, tem a coletividade. A coletividade. E todos eles podem ser enquadrados no conceito de consumidor. O consumidor por equiparação, o bystander, que é a vítima, e também a coletividade, que todos esses vão se enquadrando também no conceito de consumidor para serem protegidos pelo CDC, para merecerem a proteção diferenciada do Código de Defesa do Consumidor. Mas uma coisa é certa, em qualquer relação obrigacional, sempre haverá uma bipolaridade de sujeitos. Uma bipolaridade. Exige-se a presença de sujeitos diferentes. O motivo é simples. Se os sujeitos forem os mesmos, extingue-se a relação obrigacional pelo fenômeno da confusão. Quem diz isso? 381, Código Civil, aqui na sua tela. E esse artigo 381 do Código Civil vai dizendo: extingue-se a relação obrigacional quando a mesma pessoa se confundir em ambos os polos da relação. Se uma mesma pessoa se confundir em ambos os polos da relação, nós vamos ter a extinção da relação obrigacional por conta do fenômeno da confusão. Um exemplo. Um exemplo de confusão é o direito sucessório. No direito sucessório, o credor ou o devedor pode terminar transmitindo os seus direitos ou deveres para a pessoa que figurava na outra parte da relação.
e pode gerar confusão. Num outro exemplo de confusão, nós podemos lembrar também da cessão de crédito ou de débito. E por conta de uma cessão de crédito ou de débito, nós podemos ter o fenômeno da confusão. De um jeito ou de outro, compra e venda, a compra e venda também pode gerar o fenômeno da confusão. De um jeito ou de outro, é importante perceber que, havendo confusão, os dois, a mesma pessoa figurando nos dois polos da relação, extingue-se a relação pela perda de bipolaridade. Aliás, é bom lembrar que esse sujeito da relação obrigacional pode sofrer mutações. Pode. É possível pensar em mutações do sujeito da relação obrigacional. Você não entendeu ainda? Pois é possível que o sujeito da relação obrigacional, seja o credor, seja o devedor, qualquer deles, é possível que esse sujeito seja modificado. Aqui, eu estou falando, por exemplo, da cessão de crédito, da cessão de débito, da cessão de posição contratual. Nestes casos, cessão de crédito, cessão de débito, cessão de posição contratual, em todos esses casos nós podemos ter uma mutação do sujeito da relação obrigacional. E com isso, nós podemos ter uma alteração subjetiva. Pegadinha. Só não será possível a mutação do sujeito da relação obrigacional, só não será possível quando se tratar de uma relação obrigacional personalíssima. Infungível. Somente quando se tratar de uma obrigação infungível, personalíssima, é que não se tolera, não se admite a modificação do sujeito. Um exemplo, contratar um escritor para escrever um livro. É personalíssimo. Um artista plástico para fazer uma escultura ou pintar um quadro. É personalíssimo. Mas, ordinariamente, as relações obrigacionais admitem a mutação. Admitem a substituição. Inclusive no contrato de prestação de serviços. O contrato de prestação de serviços só não admitirá a substituição do prestador de serviços quando se tratar de uma relação obrigacional. Portanto, somente quando ele foi contratado de forma infungível, não substituível por conseguinte. Muito bem. E esse sujeito que pode ser substituído, não esquece, esse sujeito pode ser pessoa física, pessoa jurídica, e pode até mesmo ser um ente despersonalizado ou nascituro. A relação obrigacional não é travada apenas por pessoa física ou pessoa jurídica. Não só. A relação obrigacional pode ser travada por pessoa física, a relação obrigacional pode ser travada por pessoa jurídica, basta pensar nas relações obrigacionais de uma empresa, débito trabalhista, débito fiscal, mas também os entes despersonalizados. Os entes despersonalizados podem titularizar relações obrigacionais como credores ou devedores. Condomínio edilício. Está lembrado? O condomínio edilício pode ser empregador, pode ser contribuinte, pode ser contratante. Então, o condomínio edilício pode titularizar relações obrigacionais. A massa falida, a herança jacente ou vacante, todos estes entes despersonalizados podem titularizar relações obrigacionais, não apenas as pessoas físicas e jurídicas. Indo mais longe, convém a lembrança do nascituro. E o Código Civil, no artigo 542, se refere expressamente à possibilidade de doação para o nascituro. É possível fazer doação para o nascituro desde que aceita pelo seu representante legal. Se o representante legal aceitá-la, é possível fazer doação para o nascituro. Também o artigo 1798,
se refere à possibilidade de herança ou legado para o nascituro. Veja, portanto, que o nascituro tem direito de receber doação, herança ou legado. Obviamente, em todos esses casos, nós teremos relações obrigacionais condicionadas. Condicionadas ao seu nascimento com vida. Mas, de qualquer sorte, fica certo e induvidoso que o nascituro pode titularizar relações obrigacionais. Um detalhe importante é que os incapazes podem titularizar relações obrigacionais desde que devidamente representados ou assistidos. Os incapazes podem sim, podem titularizar relações obrigacionais desde que estejam devidamente representados ou assistidos. Aqui, uma lembrança em relação ao plano da validade das relações obrigacionais. Muito bem, mas ainda falando sobre o assunto, ainda explorando esse assunto, é preciso também uma palavra sobre a possibilidade de determinabilidade ou indeterminabilidade do sujeito da relação obrigacional. Pois é, no ponto, convém a lembrança de que o sujeito da relação obrigacional não precisa ser apenas determinado. O Código Civil aceita, o Código Civil permite que o sujeito da relação obrigacional não seja determinado, mas seja determinável. Ou seja, é possível que a parte, o sujeito da relação, não esteja devidamente indicado, não esteja preciso ainda no momento da constituição, mas a sua determinabilidade venha posteriormente. A única coisa que não se admite é uma indeterminabilidade absoluta. Aí não. Não será possível uma indeterminabilidade absoluta. Mas é possível, sim, uma indeterminabilidade relativa. Quando o sujeito ainda não é determinado, mas se tornará. Mas se tornará. Eu sei que você deve estar pensando, né? Como é que o sujeito ainda não é determinado, mas se tornará? Difícil, complicado? Não. Mas não é mesmo. Só é você pensar comigo agora, atenção. O sujeito é indeterminado, porém determinável na promessa de recompensa. Na promessa de recompensa, quando alguém anuncia no jornal que dará uma recompensa para quem encontrar o seu cachorrinho perdido, na promessa de recompensa vislumbra-se com muita clareza um sujeito que ainda não é determinado, porém é determinável. Porém é determinável. Nesse exemplo da promessa de recompensa, vislumbramos isso com precisão. Um outro exemplo, testamento com beneficiário determinável. O aluno que passar em primeiro lugar no concurso. Não é determinado, porém determinável. O jogador que fizer o gol do título. Não é determinado, porém determinável. Com isso se percebe que, em todos os casos, o sujeito da relação obrigacional deve ser determinado ou determinável, admitindo-se com isso uma indeterminabilidade relativa do sujeito. Não esquecer que essa indeterminabilidade jamais poderá ser absoluta. E finalmente lembrando que o sujeito da relação obrigacional pode ser singular ou plural. Sim. Nesse caso nós podemos perceber que em cada um dos polos da relação podemos ter um ou mais sujeitos. Um ou mais sujeitos. Marido e mulher. Marido e mulher. Companheiro e companheira. Parceiros homoafetivos. Eles podem ser devedores em conjunto das obrigações do casal. E aí nós vamos ter sujeitos plurais. Os herdeiros podem ser credores, e aí nós teremos herdeiros, teremos sujeitos plurais. Vejam, portanto, que no polo subjetivo, no elemento subjetivo, nós podemos ter uma ou duas ou mais pessoas presentes.
o que é absolutamente possível. Agora, desta teoria da pluralidade, decorre um desdobramento muito importante. No estágio atual do direito, no estágio contemporâneo do direito, já se fala não somente em obrigações singulares e plurais. Em relação ao sujeito da relação obrigacional, nós podemos ter um sujeito singular, é certo? Nós podemos ter um sujeito plural, tudo bem, mas nós podemos agora também ter obrigações transindividuais. E essas obrigações transindividuais são as obrigações chamadas de difusas e coletivas. Transindividuais serão essas obrigações difusas e coletivas. Para o conceito de obrigações difusas e coletivas, vale lembrar do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. O conceito de interesse difuso ou coletivo emana do artigo 81 do CDC. Difuso, de todos e de ninguém. De todos e de ninguém. Ali, um negócio jurídico difuso. De todos e de ninguém. Um interesse melhor difuso. Já o interesse coletivo é aquele que pertence a um grupo ou categoria determinada ou determinável. Um grupo ou categoria determinada ou determinável, aí nós teremos o interesse coletivo. Pois é, já se fala hoje em relações obrigacionais difusas ou coletivas. 2 exemplos são de clareza solar. 2 exemplos iluminam indubitavelmente a matéria. O primeiro deles, TAC, termo de ajustamento de conduta. E em um TAC, nós podemos ter uma pessoa física ou jurídica assumindo obrigações perante a coletividade. Num TAC, por exemplo, em matéria ambiental, nós podemos ter um interesse difuso, uma obrigação cujo sujeito ativo, o favorecido, o credor, é a coletividade. Todos e ninguém. E aqui nós teremos uma obrigação difusa, transindividual. Mudando o exemplo, mas com a mesma perspectiva, nós podemos lembrar também das convenções coletivas de trabalho. Nas convenções coletivas de trabalho, empregadores assumem obrigações perante a categoria, perante aquele grupo de pessoas, de trabalhadores. Então ali, nas convenções coletivas de trabalho, nós podemos ter um exemplo muito claro de obrigações coletivas. O credor de uma convenção coletiva é aquele grupo determinado. Portanto, já se fala hoje em uma nova perspectiva de sujeitos da relação obrigacional e além da relação singular, além da relação plural, nós passamos a ter agora a possibilidade de obrigações transindividuais, obrigações difusas ou coletivas, de acordo com o eventual interessado no seu cumprimento. Claro, tudo isso sem esquecer, tudo isso sem ignorar que se o sujeito da relação merecer uma proteção diferenciada, nós teremos um sistema jurídico próprio. Consumidor, empresário. No caso do consumidor, no caso do empresário, no caso do idoso, no caso da criança e do adolescente, sempre nós teremos sistemas jurídicos próprios para os sujeitos da relação obrigacional que merecerem tratamentos diferenciados. Se o sujeito merece um tratamento diferenciado, sistema jurídico próprio, de Código do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Torcedor e assim sucessivamente, sempre que o sujeito merecer uma proteção diferenciada. E não esqueça que, se o Código Civil contiver uma disposição mais benéfica, se o Código Civil contiver uma norma mais benéfica do que aquela, aplica-se o Código Civil em diálogo das fontes. Lembram dele?
Diálogo das fontes é a aplicação do Código Civil sempre que ele se mostrar mais benéfico do que a norma específica. Sempre que o código contiver uma norma mais especial, mais benéfica para aquele sujeito especial, diálogo das fontes ou diálogo de conexão, como você preferir, aplicando-se nesse caso o Código Civil. Muito bem, falamos do sujeito, primeiro elemento constitutivo da obrigação, primeiro elemento da relação obrigacional, sujeito. O segundo é o objeto, o terceiro é o vínculo. Deles dois eu falo daqui a pouquinho, na volta do nosso terceiro e último intervalo. Me espera um pouquinho, eu volto já.